Bom dia, boa tarde, galerinha. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos aqui falar um pouquinho sobre essa parte de circuitos elétricos, né? Que aí é uma novidade para vocês estão bem trabalhados, meio atrapalhados, né? Provavelmente. Eu quero explicar essa aula e a próxima aula de Leite Kirchhoff, né? E com essas duas aulas, eu já vou começar a passar exercícios para vocês, e já são as técnicas que vão ir acompanhando durante essa semana. Aí, semana que vem, pretendo dar a TV Nano, ó, e aí a gente tem uma boa base aí na parte de circuito, né? Vou tentar também passar a superposição se der tempo, né? Nosso calendário está bem apertado, mas talvez a gente consiga fazer aí até o final tudinho. Então, né? Entrando aqui nos elementos de circuito, né, a gente tem uma fonte de energia, já observamos. Meu circuito ele é fechado porque provavelmente eu tenho um condutor que liga até a carga e da carga até a bateria, fechando o que? O ciclo de elétrons nele aqui, tá bom? É isso que a gente tinha visto aí na aula passada. Além dessas características, o que nós temos que lembrar? Né? Que no meu sistemazinho ele vai ter uma fonte de energia, né? Pode ser uma fonte de corrente, uma fonte de tensão. Esses dispositivos são capazes de fornecer energia elétrica, né, mantendo a tensão corrente praticamente. E a fonte de energia são tidas como ideais, ou seja, no meu caso aqui, quando a gente estiver trabalhando, a gente não leva em consideração que a bateria vai descarregar, que vai ter uma queda de tensão, enfim. Né, eles vão manter o quê? De forma constante, entregando aquilo para a carga. Na vida real acontece um pouquinho diferente, né? Como podemos já observar, você já pode ter observado quando o carro arria a bateria, né, que a gente chama muito, ou quando a tensão da nossa residência baixa, né, dá para perceber aí os efeitos que causam, né, o mau funcionamento dos equipamentos. Aqui não, aqui nós vamos trabalhar eles de forma ideal, né, de forma constante, né, como ele funcionaria assim de forma, vamos falar assim, de forma normal, né, normal ali, o normal funcionamento dos equipamentos. Então, ó, voltando aqui, ó, já vimos várias peculiaridades, né? E aí a gente tem que saber o quê? Que existem fontes independentes e fontes dependentes, né? Quando a gente fala de fontes independentes, é aquela que fornece uma tensão corrente a um circuito, independente de outra fonte de tensão ou outra fonte de corrente perto desse circuito, entendeu? Como, por exemplo, geradores, baterias, né? Eles são exemplos de fontes independentes. Eu posso ter outra fonte do lado alimentando um outro circuito que ela não vai interferir no circuito que essa outra bateria está alimentando, entendeu? Então, isso aí que a gente chama de fontes independentes de energia. E aí a gente tem aqui, ela pode ser constante. Quando é constante, por exemplo, uma bateria, ela é uma fonte de energia constante, né? Ela não oscila com o tempo, ela mantém o potencial dela. Por exemplo, uma bateria de 12 volts, ela vai manter o potencial dela em 12 volts ali durante todo o tempo de funcionamento do sistema, tá bom? Mas ela também pode ser variável no tempo. Variável no tempo. Por exemplo, a energia que chega na nossa casa, a nossa tensãozinha, ela é alternada. Ela alterna em 60 Hz. Ela muda de posição 60 vezes por segundo. Ela fica positiva e negativa em 60 vezes por segundo, entendeu? Ela fica oscilando, como aqui está na ondinha mesmo. Ela forma uma senoide dessa forma aqui. Ela forma essa forma de onda bonitinha. Então, ela uma hora vai ser máxima e outra hora ela vai passar a ser mínima. Vai ter o quê? O sinal trocado ali. É como se ela fosse positiva e negativa. Uma peculiaridade, né? Quando trabalhamos com energia alternada, nós não temos positivo e negativo nos condutores. Nós temos fase e neutro. A fase, ela já tem essas duas características, de ser positiva e ser negativa. E o neutro é o quê? O meu referencial ali do meu sistema. Entendendo? Então, é por isso que nós vamos estudar mais para frente que nós temos condutores que trazem energia para a gente, tal, e ele vem apenas a 3 fios, né? Eles poderiam vir, se eu fosse alimentar a minha casa, a um fio, né? Fazer um sistema monofase. Chegaria um fio, se eu fizesse o aterramento ali na beira, onde eu determino esse potencial zero ali do meu sistema, eu consigo transformar aquela onda lá, eu tenho da minha fase, eu estou levando o positivo e o negativo ali, junto na mesma onda, entendeu? A onda leva já os dois sinais.
né? E aí a gente trabalhando assim, professor, e como é que eu transformo em uma onda constante? Aí a gente pode fazer um retificador, alguma coisinha, que vai transformar esse sinalzinho alternado em um sinal constante no tempo, né? Quer ver um exemplo? Por exemplo, o seu carregador de celular, ele faz isso, né? Ele transforma aquela onda senoidal em uma onda contínua. Bacana? Vamos continuar. E aí ela pode ser de tensão, como pode ser também de corrente. Quando a gente fala de fonte de energia, ela é tensão ou corrente. Professor, mas a fonte de tensão, ela não gera corrente? Sim. E a fonte de corrente gera tensão. Entendeu? Mas quando a gente coloca uma fonte de corrente ali, é como se eu tivesse pego um amperímetro e aferido. Olha, eu não sei qual é a tensão do meu sistema, mas eu sei que aqui está passando 3 amperes. Entenderam? Então, existe uma fonte de tensão? Existe. Entendeu? Mas eu cheguei ali, botei o meu equipamento e descobri que a corrente ali valia a esse valor. Assim como vale para a tensão também. Às vezes eu cheguei ali no meu sistema, tenho ali com o meu aperímetro, meu multímetro, e aí eu botei lá no voltímetro dele, aferi que naquela ponta lá do meu circuito é 220. Eu não preciso saber qual é a fonte que originou aquela fonte lá. Entendeu? Eu preciso saber que se naquele ponto é 220, como é que as minhas cargas para frente comportam? Entendeu? É porque eu não vejo ninguém indo lá para a usina hidrelétrica, para a usina termoelétrica, eólica, aferir lá para falar assim, não, eu estou aferindo aqui a tensão para saber quanto é que chega lá na minha casa. Né? Não é assim que acontece. Você chega lá na sua casa, lá, você bota lá no seu sistemazinho, lá na entrada de energia, e você vê lá, aqui está 220. E a partir daqueles 220, você vai calcular a queda de tensão, como é que vai se comportar os equipamentos da sua casa. Não é isso que acontece? Então, aqui é a mesma coisa. Então, vocês têm que ter essa ideia de circuito, que o circuito não é uma caixinha fechada. É uma coisa, assim, bem mais abrangente que a gente vai levar para a vida. Entendeu? Então, o circuito está em tudo aí para a gente. Nesse começo de eletricidade 1, nós trabalhamos muito em circuito em corrente contínua. Né? Eletricidade 2, corrente alternada aí, porque tem uns conceitos muito além desses aí que nós estamos trabalhando. Mas beleza, vamos continuar aqui. Fonte dependente ou controlada, né? É o quê? É aquela que estabelece uma tensão corrente em um ponto do circuito cujo depende a tensão e corrente de um outro ponto do circuito. Acontece isso onde? Por exemplo, motores, transformadores, geradores, eles têm essas características de serem independentes, né? Eu gero ali uma energia, né? Vou até ali alimentando uma bobina, alguma coisa assim do tipo, e ela, para me passar ali para o outro lado, eu posso usar o campo magnético, campo elétrico, enfim, que ele vai fazer o quê? Vai transformar, vai alimentar um outro circuito, sem existir o quê? Um contato entre eles. E quando eu não tenho um contato, eu tenho o quê? Umas fontes dependentes. Ela depende de quê? Ela dependia da energia que passava, por exemplo, na bobina no motor do outro circuito. Entendeu? Então, se eu dependo de alguma coisa, né, então eu tenho uma fonte dependente. Então, uma é em relação à outra. Uma vai interferir ali no outro lado dela. Aí a gente tem vários elementos. A gente tem, por exemplo, a gente tem, por exemplo, motor, a gente tem transformador, nós temos. Eu esqueci o nome. Se eu lembrar o nome, eu falo aqui para vocês. Né? Que mais? Amplificadores, desculpa. Amplificador também, a gente utiliza isso aí. Às vezes nem existe contato entre eles, né? Físico ali entre a alimentação e a saída, e ele também, né? Ele também tem uma forma independente, dependente ali de corrente, né? E depende de um para funcionar o outro. Eu nunca vi um amplificador, se não for alimentado, sair alguma coisa amplificada, entendeu? Então, também é uma forma de ser uma fonte dependente aí. Nós temos aqui, ó, fonte independente, né? A gente tem um controle dela, né? Que pode ser um circuito aberto, um curto-circuito, e o elemento controlador, né? Onde é que está esse elemento controlador? Quem controla isso aí? Quem me determina isso aí? Né? Então, no meu circuito, para ele ser dependente, eu tenho que te dar essas duas informações no mínimo. Eu tenho que te dar quem controla o elemento controlador e onde está essa fonte. Como é que é essa relação dessa fonte? Essa fonte, quando passa, vou falar aqui, ó, vou passar. Quando passa 2 amperes aqui, lá na outra fonte dependente, é 2 vezes o valor daquela corrente. Então, se lá passava 2 amperes,
2 vezes 2, 4 amperes vai passar ali do outro lado. Então, uma é dependente da outra aí. Ela pode ser de tensão, né? Ou pode ser aí de corrente, tá bom? Por exemplo, aqui, ó. Ó, aqui por exemplo, né? Tem aqui um circuitozinho que chega aqui, ó. E tem lá, ó. Ah, aqui nesses terminais eu tenho uma tensão de 12 volts em V1. Vamos chutar aqui, beleza? E aí, ó, esse aqui é o emblemazinho, né, da fonte dependente. E aí ele fala assim, que V é igual a μ vezes V1. Vamos falar que esse μ aqui vale 10, beleza? Então, se aqui tem 12 volts, quanto é que valeria esse V? 10 vezes 12. Então, no caso, seria 120 volts. Entenderam? Ela pode ser de corrente, né, para tensão. Eu tenho aqui uma fonte de tensão que depende daquela corrente que passa naquele outro circuito, em um trecho daquele circuito. Naquele circuito passa 2 amperes, e vamos manter lá, que se falar que esse R aqui também ele vale os 10 desse aqui. Então, se ele passa aqui 2 amperes, 10 vezes 2, então essa fonte aqui é de 20 volts. Ah, professor, mas lá era corrente, mas aqui é uma fonte de tensão. Se for com fonte de corrente, ele é dado pela setinha. Fonte de tensão é dado pelo positivo e negativo dentro dela, tá bom? Vamos aí observar. Que mais que nós temos aí? Olha, antes de a gente entrar na análise de circuitos, eu quero que vocês saibam alguns pontos aqui importantes para a gente. O primeiro ponto muito importante é o conceito de nó. Nó. O que seria um nó? O nó é onde basicamente a minha corrente vai ter uma divisão. Aquele ponto que o meu circuito ele tem outra possibilidade de caminhar. Se a minha corrente chegou aqui de R1, ela chegou bem aqui nesse pontinho. Ela não pode seguir e descer por R4? Como também ela não pode seguir e descer por R2? Como também ela não pode seguir e descer por R6? Quando a minha corrente tem essas possibilidades, eu tenho um nó. Entendeu? Então, eu tenho um nó aqui. Por quê? Porque a minha corrente ela pode descer aqui ou pode descer aqui. Entendeu? Agora, quando eu não tenho essa possibilidade, observa aqui, ó, a minha fonte chegou aqui e daqui ela foi para onde? Ela só foi para um lugar. Ó. Se ela entra em um e sai em um, eu não tenho um nó. Beleza? Eu tenho uma ligação. Agora, se ela entra em um e pode sair em mais de um, em 2, em 3, 4, enfim, eu tenho um nó. Beleza? Esse é o conceito. Observa lá. Vai lá. Agora no comecinho, eu acho fundamental, toda vez que chegar nesses pontos, vocês desenharem. Bota a setinha aqui. A corrente está entrando aqui. Não está entrando? Ela saiu do positivo e vai para o negativo, não é? A corrente sai daqui, não tem que chegar aqui. Então ela saiu daqui, entrou aqui. Beleza. O que aconteceu com a corrente? Ela está entrando aqui. Se ela está entrando nesse nozinho aqui, o que ela pode descer por aqui? Pode, então se bota a setinha descendo. Ela pode descer por aqui? Pode, ela bota a setinha descendo. Ela pode descer por aqui? Pode, bota a setinha descendo. Então, se vocês observar que ela tem mais de uma saída, você já pode falar que ali é um nó. Entendeu? Esse assunto vai ser muito importante, principalmente quando a gente estiver estudando as leis de Kirchhoff para corrente. Tá bom? Vamos lá. Dando continuidade aqui, ó. Vamos ver onde tem outro nó? Observa aqui, ó. A minha corrente está descendo aqui. Aqui eu tenho uma fonte de corrente que está falando que vai passar 1 ampere aqui, beleza? Independente do que eu tenho aqui vai passar 1 ampere, beleza? Então, se eu tenho aqui descendo aqui, vamos falar, está descendo aqui 2 amperes. Um vai passar para cá, necessariamente. O outro não vai descer? Não tem que descer mais alguma coisa para cá? Então, necessariamente, nesse pontozinho aqui também eu tenho um nó, tá bom? Então, isso aqui é um outro nó do meu sistema. Aqui também? Aqui também. Desceu aqui desceu aqui 2 amperes, aí juntou com 1 ampere aqui, aí os dois juntaram e desceram aqui no R5. Então, se eu entrei 2 também e estou saindo 1, também é o quê? É um nó, tá bom? Entrei 2 também, saiu 1, é nó também. Ou seja, se entrou mais de uma ou saiu mais de uma, eu tenho um nó ali no meu sistema. Beleza? Olha aqui um outro nó. Não é? Vamos falar, tá todo mundo chegando aqui, ó, todo mundo chegando com um pouquinho de corrente. Chegou um pouquinho daqui, um pouquinho daqui, um pouquinho daqui. Esse cara aqui é um nó também. Entendeu? E aí, qual é a saída? Tá saindo aqui, voltando para a fonte dos volts. Ele é um nó. Bacana? Então, aí, ó, representação dos nós, ó. Nó 1, nó 2, nó 3 e nó 4 no meu sistema. Isso é nó?
Não, por quê? Porque a energia chegou aqui, a corrente chegou aqui e saiu, foi para R1. E aí a gente tem um outro conceito também de ramo. O ramo é todo o percurso fechado que eu tiver dentro do meu circuito. Por exemplo, ó, aqui eu não tenho um percurso fechado, ó. Ele vem aqui, passa aqui, desce aqui, vem aqui e volta no 12. Isso aqui não está fechadinho, um quadradinho fechado. Isso aqui é um ramo. Ah, então todo que é fechado é? É. Então se eu fizer um desenho assim, ó. Ele veio aqui, veio para cá, desceu aqui, fechou aqui. Fechou? Se fechou, ele é um ramo também. Ah, então eu posso fazer de qualquer jeito. E se eu fazer isso aqui de fora, ó? Ele passou aqui, passou no R6, voltou e voltou no 12. Esse de fora é um ramo? Esse de fora também é um ramo. Então, todo elementozinho fechado que eu tiver dentro do circuito, ele é um ramo. Isso aqui dentro, ó, só esse quadradinho aqui, é um ramo? É um ramo. Esse aqui é um ramo? É um ramo. E esse aqui também é? Sim, esse aqui também é um ramo do meu circuito. Vai ser muito importante quando a gente estiver estudando a lei de Kirchhoff para as tensões. Aqui está mostrando, né? Os tipos lá, ó, o ramo, outro ramo aqui, ó, pro lado de cá. Né? Que a gente chama de malha, né? Malha é melhor, mais bonitinho. Que são os caminhos fechados. Ó, malha 1, malha 2, malha 3, malha 4. Aí vem aqui, ó, a malha, ó. Tá vendo? Todo que é fechado, todo elementozinho fechado, a gente tem aí o nome de malha, né? Ramo. Eu já puxei o ramo. Ah, uma ligação do nó a outra, né? Vamos lá. Então, galera, esse aqui é o nosso conceito básico para a gente começar a trabalhar aí as leis de Kirchhoff, tá bom? Então, fica com Deus aí vocês e até a próxima aula. Obrigado, galera.